Vamos lá para mais um videozão aqui no canal. Hoje vamos abordar o tema Endrick. Será que o Endrick merece ou não ser convocado para a Copa do Mundo? Será que aquela fala do Ancelotti de que o garoto não tá pronto, será que isso não vai pegar mal? Isso aí não vai dar muito problema depois? Será que o Endrick talvez não seja o cara mais pronto que a gente tenha nessa Copa do Mundo? Tá arrebentando lá, o moleque tem estrela demais, é extraordinário o que ele tem feito lá na França, né? Depois de ter saído do Real Madrid. Então a gente vai comentar sobre isso e também vamos falar sobre a famosa coçadinha do menino Ney. Eu acho que o Neymar, se tem uma coisa que ele tá fazendo, é ficando distante da Copa do Mundo com todos esses atos que ele tem feito no Santos, né? Tudo bem que o time do Santos é uma draga, mas eu acho que o Neymar tem ajudado muito a não ser convocado. Tá mais pra uma não convocação do que pra uma convocação. Mas antes de tudo, pedir pra você se inscrever aqui no canal. Pra você que ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Mike Santos e você tá aqui no canal do MK pra poder entender um pouquinho mais, tá, essas coisas aí, pré-Copa do Mundo, como que tá essa convocação e será que o Endrick vai ficar fora dessa Copa do Mundo? Então, isso e muito mais no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Endrick. Cara, o que falar sobre o menino Endrick? Tudo bem, nós sabemos que a idade dele ainda é muito novo, depois que ele e o Estevão acabou despontando ali no Palmeiras, né? Mas eu acho que o Endrick ainda com um pouco mais de ênfase que o Estevão, né? Particularmente do que o Estevão. O Estevão, ele era mais conhecido como Messinho e tal, e graças a Deus até mudaram essa fama dele depois de já não ser conhecido como Messinho. Mas o Endrick, desde a época do Palmeiras, tem arrebentado demais e, cara, o Abel Ferreira no começo, eu acho que ele também fez muito isso com o Endrick. E depois daquele jogo contra o Botafogo, que praticamente ele entregou de bandeja o campeonato pro Palmeiras, eu acho que o Abel começou a perceber um pouquinho mais de que ele precisava de um pouco mais de espaço, pois o Abel Ferreira também, muito antes de tudo isso, ele também usava muito ele no segundo tempo, entrava no banco, então acho que isso acabava acontecendo muito com ele no Palmeiras também. Mas como todos nós sabemos, ele assumiu a responsabilidade depois daquele jogo contra o Botafogo, e dali pra lá ele começou a arrebentar. Foi pro Real Madrid, a mesma coisa, não teve espaço com o Carlo Ancelotti lá também, não teve espaço algum lá, aí mudou pro Xabi Alonso, teve menos espaço ainda, até que foi emprestado pro Lyon, e como todos nós já sabemos a história, no Lyon ele tem arrebentado demais, tem jogado muita bola, na seleção, desde a época que passou o Diniz, passou Ramon, Dorival, no Dorival ele salvou a pele do Dorival muito antes do Dorival cair, porque querendo ou não, o que aconteceu foi que o Endrick jogou demais, e contra a Inglaterra, a Espanha, ele entrou e arrebentou e mudou o jogo. Não só o Endrick também, tem o Luiz Henrique também que tem salvo muito a pele da seleção brasileira, né, em jogos amistosos, depois daquela Copa América muito abaixo, o Endrick simplesmente nem foi usado pelo Dorival, e agora lá no time do Lyon, ele simplesmente tem arrebentado, apesar do técnico depois ter falado em entrevista em que o Endrick precisava melhorar, e que depois deu aquele miguezinho, né, bem sem vergonha, dizendo que ele só falou isso, porque querendo ou não, o Endrick poderia oferecer mais, então ele acabou dizendo isso, dizendo que isso seria uma forma para talvez ajudar ele a jogar mais. O Endrick voltou nesse último jogo contra o PSG, além de fazer um gol contra o PSG, ele ainda deu uma assistência, ajudando o Lyon a garantir a vitória por 2-1 contra o PSG, né. E rolaram vários outros assuntos, assim como o Hakimi também comentou que o Endrick só tem que jogar futebol, que não precisava aquela comemoração na frente da torcida. Pra mim, Hakimi, ó, fala demais. Achei uma declaração bem feliz da parte dele, eu acho que tem que comemorar mesmo e acabou, e tem que zoar na cara da torcida, e dane-se quem não gosta, não tem que ligar. E também, né, ele tem jogado muito e, cara, tá arrebentando. Aí a pergunta que fica é, será que o Endrick vai pra essa Copa do Mundo ou não? Será que o Endrick vai ser convocado ou não? Apesar da declaração do Carlo Ancelotti dizer que o Endrick não estava pronto, né? Eu acho, como todo brasileiro, eu acho que isso é uma tremenda de uma fala, não, como é que eu posso dizer de um jeito pra não dizer, muito ignorante, mas desleal com ele, porque eu acho que de todos os centroavantes que tem, eu acho que o Endrick é o mais pronto, até porque vai levar quem? Gabriel Jesus, Richarlison, Vinícius Júnior jogando como falso 9 é uma negação na seleção brasileira, como a gente sabe, até nessas últimas rodadas em que o Real Madrid foi eliminado pelo Bayern, o Vinícius Júnior também não jogou nada, parece que a camisa da seleção brasileira continua por baixo do uniforme do Real Madrid, porque no Real Madrid jogava muito e agora também não tá jogando mais porcaria nenhuma. O Rafinha também, quando veste a camisa da seleção, não vai bem. E o Richarlison tá indo por amizade, porque realmente a gente sabe que merecer ele não merece. Ele fez um gol, nossa. E uma declaração completamente infeliz, dizendo que, ai, não vou levar meu celular para a Copa do Mundo. Richarlison, te manca, né, meu garoto? Tu tem que ser convocado primeiro para a Copa do Mundo para depois falar isso aí. A não ser que, por baixo dos panos, a gente não saiba e o Richarlison possa ser convocado já, ou já até ter uma conversa com o Ancelotti, até porque eles têm uma amizade, então isso também pode acontecer, mas eu acho que seria um tanto quanto injusto. A gente sabe que
Tem também, como o Igor Thiago, do Brentford, que tá jogando muito, mas eu acho que o Endrick seria uma tremenda de uma sacanagem não levar, porque realmente ele tá jogando demais. E não só agora, ele tem desde quando ele foi pro Lyon, ele tem jogado muito. O técnico deu aquela declaração depois que ele voltou da seleção, ele acabou ficando no banco, mas depois entrou no segundo tempo, arrebentou de novo, deu assistência, fez gol, e agora de novo contra o PSG. E a gente sabe que o PSG ganhou a última Champions League, é um time a ser batido, é o bicho papão da França, querendo ou não, então no campeonato francês ele tem que sempre sobra em vista dos outros times. Então eu acho que o Endrick tá mostrando demais, que merece vaga. E eu acho que é um tanto desleal ver um Richarlison numa lista final e o Endrick não. Não está preparado. A vontade de perguntar, se eu pudesse ter uma conversa direta com o Ancelotti, eu diria: e o que seria preparado para você? O que mais falta nele? O extracampo, fora do campo, talvez é uma pessoa difícil de lidar. Mas existem muitos craques na seleção, assim como o Romário, Edmundo, era difícil de lidar fora de campo e dentro do campo mostrava o que precisava. Até porque a seleção precisa de pessoas assim, que mostrem para que vieram, né? Que mostrem que realmente merecem vestir a camisa da seleção. Então eu acho bem complicado o que tá acontecendo aí com a questão do Ancelotti, né? Ele tá falando umas coisas meio estranhas e eu acho que o Ancelotti não é tão cobrado porque, querendo ou não, é o técnico que todo mundo pediu, é um técnico estrangeiro, ganhou tudo, mas eu acho que essa pressão uma hora vai cair sobre as costas dele e vai ser difícil ele suportar a mídia e todo mundo, né, falando e falando e falando e falando e cobrando, ainda mais se for um desastre essa Copa do Mundo. Eu particularmente não vejo muita esperança no Brasil em chegar, a gente sabe que Copa do Mundo é um tiro curto e tudo pode mudar, mas eu não vejo muita esperança nisso. Acho um pouco complicado isso. Talvez ele levando o Endrick, ele possa trazer a torcida brasileira para perto, e eu acho que isso pode ajudar muito o Ancelotti a ter uma vida mais longa e trazer a torcida brasileira, o público brasileiro de volta com aquela esperança de querer ver uma seleção jogar. Eu acho que o Endrick é essa pessoa que pode ter esse elo entre a torcida e a própria seleção, né? Até porque uma seleção que leva Danilo reserva do Flamengo, deixar Endrick fora é uma coisa que não existe. E novamente, centroavante Richarlison na seleção. Pra mim, a única coisa que eu lembro dele é só aquele gol na Copa do Mundo e mais nada. Infelizmente, a gente não manda em nada e a gente só tá aqui dando a informação, dando furo pra vocês. Lá ele. E vamos lá pro tema Neymar. Cara, o que falar sobre o Neymar? Eu acho que uma das coisas que mais fez toda essa coçadinha, segundo ele, viralizar em toda a internet foi porque segundos depois da TNT Sports postar lá, né, pra quem não viu ainda, o Neymar postou, a TNT postou sobre ele tá tapando os ouvidos. Ele foi lá xingar a ADM daquilo, ADM de não sei o que, não posso mais coçar a orelha. Depois ele ainda falou sobre agora ter que se explicar por estar coçando a orelha. Cara, é um pouco difícil isso, eu acho que realmente coçar a orelha é um pouco complicado. Eu conto com a sua opinião, deixa aí nos comentários o que você acha. O Neymar realmente quis coçar a orelha ou ele deu aquele migué depois na internet? Tô falando. É mentira sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Mentira. Mentira minha? Mentira. Mas enfim, o problema mesmo foi o Neymar, segundos depois já tá respondendo pelo Instagram da TNT. Esse negócio são várias questões de erro, várias coisas que têm provocado esses erros do Neymar e simplesmente ele mesmo está acabando com ele. Eu acho que, por exemplo, assim, o Santos é ruim, o time do Santos é ruim, o time do Santos é muito ruim, mas eu acho que o Neymar tem atitudes piores ainda, maneiras de resolver certas coisas que são ainda piores. O Neymar vem do episódio de mandar o torcedor calar a boca e logo em seguida a torcida vaia porque perdeu e ele vem com essa famosa coçada na orelha. Pra mim, eu acho que, na minha opinião, Neymar fora da Copa, não joga a Copa e com certeza não vai ser convocado. Eu acho que por mais que ele tivesse muita coisa pra oferecer, eu acho que atualmente o Neymar tem mais problemas a oferecer do que qualquer outra coisa. Tanto pela questão de ego, quanto pela questão de atitudes erradas. O Neymar, a gente sabe que o cara sempre foi um monstro jogando futebol, jogou muita bola, mas eu acho que agora, no momento, o Neymar está muito mais distante da seleção do que próximo. Eu acho que isso tem acontecido com toda certeza, porque o Neymar realmente é complicado dizer que o Neymar tá na Copa do Mundo, tá garantido, ele tem tentado se recuperar, mas realmente em jogo grande o Neymar não joga, ele tem jogado muito bem, mas sempre em contra times pequenos, né? Porque, por exemplo, o próximo jogo agora contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no tapetinho de sintético eu não jogo. Então ele escolhe o jogo que ele quer jogar. Então eu acho que o Neymar tem se distanciado da seleção. Somado os jogos que ele tem feito
e jogando muito pouco ou mostrando alguma coisa. A última vez que ele jogou bem acho que foi contra o Vasco, mas era um Vasco em crise, todo bagunçado. Então eu acho isso muito difícil. O Neymar, eu acho que ele tem se distanciado demais da Copa do Mundo com essas atitudes dele, que eu acho que realmente não servem para a seleção. Eu acho que talvez, cara, se ele for, é um milagre o Ancelotti levar, porque realmente dizer que o Neymar no momento tem merecido, eu acho que não. Várias outras pessoas também têm comentado isso, em que o Neymar não tem merecido talvez estar indo numa Copa do Mundo. Eu também sou uma dessas que acho que o Neymar, assim como a gente já citou no começo do vídeo, o Endrick, eu acho que o Endrick merece muito mais do que o Neymar. O Endrick tem mostrado o porquê merece estar na seleção. O Neymar atualmente não tem mostrado nada de futebol. E simplesmente o que mais chama a atenção no Neymar não são os seus dribles mais, não são as suas jogadas. São simplesmente os atos dele fora de campo, com torcida, com boatos sobre dívida pra ele, né, no caso, ficar com o CT do Santos. Eu acho que isso tá virando um escândalo total. Agora deu uma apaziguada, mas eu acho que o Neymar tem mais chamado a atenção fora de campo do que dentro do campo. E eu acho que não sei se o Neymar realmente vai ser convocado para a Copa do Mundo. E de momento, na minha humilde opinião, eu acho que o Neymar não vai ser convocado não, e não está merecendo também a convocação para a seleção. Mas não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Você acha que o Neymar merece ser convocado ou não? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que eu quero saber quantos de vocês acham e quantos não acham que o Neymar não deve ir para a Copa. E é isso aí, galera. Esse é um formato um pouco diferente que eu tô testando aqui no canal também, sobre opinião, sobre coisas que estão acontecendo no mundo do futebol. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se você gostou, comenta aí, traz mais conteúdo, que eu vou estar trazendo mais conteúdos aqui nesse canal aqui, falando sobre futebol, que é um esporte que todos nós adoramos demais. Então, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal para poder estar fortalecendo, e até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, beleza?